Desde sempre, no bairro Meduro de Nova York, havia uma regra não escrita. O respeito não se pedia. Empunhasse. E para um rapaz como Henry Hill, crescer vendo homem de terno impecável, caros reluzante e olhar que fazíamos silêncio surgir, era como observar 12 caminando entre sempre morte. Para ele, ser um gangster não era um trabalho, era um modo de vida. Dizia que, no seu mundo, ser um gangster era melhor do que ser presidente dos Estados Unidos, porque isso significava ter poder, influência e ser alguém num lugar onde quase ninguém era. Aos 3 anos, enquanto outras crianças sonhavam em jogar beisebol ou encontrar o primeiro emprego, Henry já se movia entre homens que pareciam acima da lei. Podia estacionar diante de um hidrante sem receber multa. Nas noites de verão, quando os vizinhos jogavam cartas até o amanhecer, ninguém chamava a polícia. A omertà, o código do silêncio, era sagrada, e aquele que pertenciam a esse círculo viviam sob a sua própria graça. Embora ainda fosse um menino, Henry já não esperava na fila da padaria aos domingos. O dono sabia com quem ele andava, e o atendia antes de tudo. Os vizinhos o olhavam de maneira diferente. Alguns com medo, outros com inveja, mas todos com respeito. Aos 3 anos, ganhava dinheiro que a maioria dos adultos do bairro. Dinheiro que ele não conseguia entender nem gastar. Não tinha carro, mas ninguém se atrevia a estacionar na frente da sua casa. As pessoas saíam do caminho quando ele passava. E eu me surpreende, ele nem sequer havia terminado a escola. Para sua mãe, continuava sendo apenas um garoto inquieto. Mas nas ruas, Henry Hill já era um deles. O garoto dos recados, aquele que observava, aprendia rápido e, acima de tudo, sabia ficar calado. Na Nova York dos anos 50, uma cidade dividida entre o brilho de Manhattan e as sombras do crime organizado, Henry tinha encontrado o seu destino. Um caminho onde o luxo e a violência andavam lado a lado, onde o respeito se comprava com medo e onde o silêncio podia salvar a vida. Henry Hill não foi um personagem de ficção, foi um homem real. Um jovem que, desde os 11 anos, começou a mover-se nas margens da lei e acabou tornando-se um dos nomes mais conhecidos do crime organizado em Nova York. A sua história foi uma mistura explosiva de ambição, poder e traição. Uma ascensão tão rápida quanto a sua queda, porque o mesmo mundo que o transformou numa lenda acabou exigindo que ele traísse a todos. Nova York, década de 1940, o centro econômico e cultural dos Estados Unidos. Os cais rugiam dia e noite. Os clubes de jazz transbordavam de vida. E, nas sombras, as famílias mafiosas teciam uma rede de poder que alcançava cada canto da cidade. O crime organizado era tão comum quanto a fumaça que saía dos trens em Brooklyn. No meio desse turbilhão de modernidade e caos, em 11 de junho de 1943, nasceu Henry Hill Jr. Sua mãe, Carmela, uma imigrante siciliana de personalidade firme, o segurou pela primeira vez numa pequena casa do bairro de Brownsville, uma zona operária onde viviam italianos, irlandeses e judeus, todos tentando subir na vida. Seu pai, Henry Hill Sr., era um eletricista sindicalizado, trabalhador e disciplinado, embora de temperamento explosivo. Para o casal, Henry era o primeiro filho homem depois de 4 filhas, e nele depositaram suas esperanças de continuidade e progresso. Carmela tinha chegado à América ainda criança, após a morte da mãe. Cresceu num orfanato no Brooklyn, ouvindo histórias sobre a Sicília, a honra e o respeito. Num mundo onde a força do caráter era a única herança possível. Anos depois, numa festa de bairro, conheceu um jovem irlandês de 19 anos. Alto, olhar duro e copo fácil. Era Henry Hill Sr. Eles se apaixonaram, casaram e, em plena Grande Depressão, construíram uma família numerosa. 8 filhos, uma casa modesta e um sonho americano que parecia inalcançável, até que o filho mais velho começou a olhar além do horizonte da sua rua. Desde cedo,
Henry mostrou um temperamento inquieto, astuto e desafiador. Enquanto as irmãs ajudavam em casa, ele buscava maneiras de chamar a atenção da mãe. Aprendeu a cozinhar com ela, a negociar cada privilégio e, acima de tudo, a conseguir o que queria sem levantar suspeitas. Aos 8 anos, já era um pequeno estrategista. Roubava ferramentas da oficina do pai, bebia escondido o licor de pêssego do porão e sempre conseguia que outro levasse a culpa. Era um talento natural para a manipulação. Uma habilidade que anos depois o ajudaria a sobreviver num mundo onde a mentira era parte do ofício. Seu pai, um homem correto mas alcoólatra, observava com crescente preocupação o caminho do filho. Henry o desafiava sem medo. Gritos e golpes não o intimidavam. Ao contrário, pareciam fortalecê-lo. Cada castigo aumentava sua sensação de independência. A verdadeira virada ocorreu em 1955, quando o menino, com apenas 11 anos, descobriu o lugar que mudaria seu destino para sempre. Em frente à sua casa, na esquina do bairro, havia uma pequena estação de táxis. Ela era dirigida por um homem de poucas palavras e olhar duro. Paul Vario, um chefe ligado à família Lucchese, uma das mais poderosas de Nova York. Os vizinhos sabiam exatamente quem ele era, e o tratavam com uma mistura de respeito e medo. Ninguém discutia com ele, ninguém lhe dizia não. Paul e seus homens eram os verdadeiros donos do bairro. Ternos de seda, Cadillacs reluzentes e bolsos que nunca estavam vazios. O mais impressionante era que não obedeciam a ninguém. Eram homens livres num mundo onde quase todos precisavam se submeter. Para o jovem Henry, aquela estação de táxis era uma janela aberta para um universo desconhecido. Um lugar onde o dinheiro, a lealdade e o medo se misturavam em quantidades iguais. Logo começou a fazer pequenos serviços: lavar carros, estacioná-los, levar recados. Para um menino de 11 anos, cada dia ali era uma nova aula. Aprendia como falar, como caminhar e como impor respeito sem levantar a voz. Paul Vario o observava com atenção. Via nele uma combinação incomum de ousadia e inteligência. Tomou-o sob sua proteção, tornando-se a figura paterna que Henry nunca tivera. Ao contrário de seu pai, Vario representava algo que o jovem admirava profundamente: poder sem limites. Em pouco tempo, a escola deixou de fazer sentido. Os livros e as aulas não conseguiam competir com o brilho do dinheiro fácil. Quando o colégio enviou uma carta aos pais, denunciando suas faltas, os homens de Paul resolveram o problema. Falaram com o carteiro e a carta nunca chegou. Assim funcionavam as coisas naquele bairro. As regras só valiam para quem não tinha poder. A partir daí, Henry parou de fingir. Sabia o que queria. Aos 12 anos já trabalhava numa pizzaria controlada pela máfia, a poucas ruas da estação. Ali descobriu o outro lado do poder: disciplina, silêncio e medo. Entendeu que o respeito não se pedia, se conquistava com obediência. Em sua mente, a família Hill deixou de ser seu centro. A verdadeira família, a que lhe oferecia proteção, dinheiro e prestígio, agora se chamava La Cosa Nostra. E Henry Hill estava disposto a tudo para fazer parte dela. Os anos 50 foram a fase dourada do crime organizado em Nova York. As famílias mafiosas controlavam portos, sindicatos, bares, apostas clandestinas e até patrulhas policiais. Era uma cidade onde o dinheiro influenciava a justiça e onde a violência ditava as regras. Henry, ainda adolescente, entendeu com clareza. Não queria viver sob as ordens de ninguém. Não sonhava com um emprego nem com estabilidade. Sonhava com o poder daqueles que dirigiam Cadillacs, vestiam ternos italianos e caminhavam com a segurança de quem acredita que o mundo lhes pertence. Para ele, fazer parte desse universo não era crime. Era simplesmente a única forma de se sentir livre. A fascinação de Henry não se limitava ao dinheiro ou ao luxo, mas ao que eles representavam: respeito, influência e medo. Era a face mais sombria do sonho americano. E a cada dia, o jovem Hill
dava mais um passo rumo a esse ideal proibido. Certa noite, enquanto ajudava a supervisionar um jogo de cartas clandestino, Paul Vario lhe apresentou um homem que marcaria seu destino. James Jimmy Burke, conhecido nas ruas como Jimmy the Gent, irlandês, elegante, carismático e com uma reputação que fazia o silêncio surgir em qualquer sala onde entrasse. Era o tipo de homem que todos cumprimentavam primeiro. Um gangster de presença imponente, que não precisava levantar a voz para ser respeitado. Para Henry, conhecê-lo foi como estar diante de uma celebridade. Jimmy tinha um estilo próprio, sempre impecável, sempre sorridente e, acima de tudo, sempre generoso. Distribuía notas de $20 como se fossem doces, deixava gorjetas exageradas e tratava as pessoas com uma combinação precisa de charme e ameaça. Era o modelo perfeito para o jovem aprendiz. Henry o admirava e queria ser como ele, ter seu respeito, sua influência e seu dinheiro. Mas por trás daquela aparência amável, havia um homem implacável. Jimmy Burke não inspirava apenas admiração, inspirava medo. Sob sua postura de cavalheiro, escondia-se um predador que calculava cada movimento. Com o tempo, Paul Vario começou a levar Henry a mais reuniões e jantares onde se fechavam acordos que nunca eram assinados. Nesses locais, um olhar podia decidir o destino de um negócio ou de uma pessoa. Para Henry, aquilo era um privilégio. Ele circulava entre homens capazes de mudar a sorte de bairros inteiros com uma única ordem, e embora ainda não entendesse totalmente, já havia cruzado o limite. Estava dentro do sistema, e sair dele não seria simples. O preço de pertencer, ele o descobriria pouco depois. Um dia, Paul pediu que o acompanhasse para visitar uma mulher com quem mantinha um relacionamento. Henry pensou que seria um simples recado, mas o que presenciou mudou para sempre sua forma de entender a máfia. A mulher, cega de ciúmes, havia cometido o erro de telefonar para a esposa de Paul e confessar a infidelidade. Naquele mundo, esse gesto equivalia a uma sentença. Sem dizer nada, Paul reagiu com uma violência que deixou Henry paralisado. Aquele episódio lhe mostrou que na Cosa Nostra existia apenas um pecado imperdoável: quebrar o silêncio. Para Henry foi uma lição que jamais esqueceria. Entendeu que na máfia tudo podia ser negociado, exceto a traição. Mulher, amigo ou irmão, quem falava demais pagava com sangue. Essa cena ficou gravada para sempre em sua mente. Naquele dia, compreendeu que na máfia a lealdade tinha de ser total, que o respeito se impunha pelo medo e que naquele mundo não existia afeto, apenas conveniência. Henry havia cruzado a linha. Já não era um garoto observando os mafiosos da calçada. Era parte deles. E mesmo que ainda não soubesse, cada passo rumo ao poder também o aproximava da própria destruição. Em meados dos anos 50, Henry Hill já se movia com facilidade dentro do universo criminal. Sua infância rebelde tinha ficado para trás. Aos 14 anos, Paul Vario conseguiu para ele algo que, em seu bairro, equivalia a um diploma universitário. Uma carteira do Sindicato dos Pedreiros. Com ela podia aparecer como empregado registrado, receber salário sem trabalhar e circular livremente pelos locais onde a máfia fazia negócios. Era a cobertura perfeita. Um símbolo de pertencimento, um credenciamento que o aproximava do núcleo da Cosa Nostra. Seu pai, Henry Sr., jamais conseguiu aceitar aquela vida. Tinha sonhado em ver o filho seguir seus passos, entrar no sindicato dos eletricistas e viver com orgulho do ofício. Mas o jovem Henry buscava outro tipo de respeito, o que não vinha do esforço e sim do poder. Cada vez que o via com roupas novas ou dinheiro sem explicação, percebia que havia algo errado. Mas já era tarde. O filho havia se tornado incontrolável. Aos 16 anos, veio sua primeira detenção. Foi preso por usar um cartão de crédito roubado. Algumas horas depois, a engrenagem criminosa já estava em movimento. Advogados, contatos, subornos, e Henry saiu livre. Não apenas livre, mas celebrado. Naquela noite houve jantar e brindes em sua homenagem. Tinha passado no teste.
Tinha mostrado que sabia ficar calado. A partir desse momento, deixou de ser um simples garoto do bairro. Era parte de um sistema invisível que controlava tudo o que acontecia nas ruas. Ganhava dinheiro fácil, vestia-se com elegância, frequentava os bares mais exclusivos do Brooklyn. Tinha mulheres, carros, luxos e, acima de tudo, o respeito que tanto desejava. Aos olhos de Henry, tinha alcançado o topo, mas para seu pai, estava perdido para sempre. Em 1960, numa tentativa de endireitar a vida, ou talvez escapar do olhar decepcionado do pai, Henry Hill alistou-se no exército. Tinha apenas 17 anos. Foi enviado para Fort Bragg, na Carolina do Norte, onde recebeu treinamento como paraquedista na 82ª Divisão Aerotransportada. Por um tempo pareceu adaptar-se, mas a disciplina militar não combinava com ele. Logo transformou sua estadia numa nova fonte de renda. Organizou apostas clandestinas, empréstimos com juros impossíveis e a venda de alimentos retirados da cozinha do quartel. Henry Hill não conseguia se afastar do dinheiro fácil. Era sua forma de sobreviver, um vício que o acompanharia por toda a vida. 3 anos depois foi expulso do exército e voltou para Brooklyn. E ali, como se nada tivesse acontecido, retomou seu lugar ao lado de Paul Vario e de seu velho mentor, Jimmy Burke. Juntos se especializaram num negócio tão lucrativo quanto perigoso: o roubo de mercadorias no recém-inaugurado aeroporto John F. Kennedy. Televisores, joias, cigarros, roupas de grife. Tudo tinha valor no mercado negro, e eles sabiam exatamente para quem vender. Henry tornou-se um intermediário eficaz, astuto e carismático. Tinha um talento natural para lidar com pessoas e conquistar confiança. Em uma de suas visitas a Long Island, conheceu Karen Friedman, uma jovem judia de 19 anos. Inteligente, elegante e de família respeitável. A princípio, ela não sabia quem realmente era aquele homem de modos seguros e sorriso fácil, mas o magnetismo do perigo fez o resto. Em apenas 3 meses, casaram-se. Henry converteu-se ao judaísmo e o casamento foi celebrado com todo o luxo que seu novo status permitia. Seu pai se recusou a comparecer. Tinha decidido não presenciar o que considerava uma farsa. Karen, ao contrário, deixou-se envolver por aquele universo de aparências. O dinheiro, os presentes, os restaurantes exclusivos, os casacos de pele, tudo fazia parte do encanto. E embora suspeitasse que o marido não era um simples operário sindicalizado, preferiu não fazer perguntas. Naquele ambiente, as mulheres dos mafiosos aprendiam a viver entre o luxo, o silêncio e a resignação. Henry mergulhou completamente em sua vida dupla. Durante o dia, negociava, apostava, movia mercadorias. À noite, perdia-se entre festas, álcool e amantes. As sextas eram para as amantes, os sábados para as esposas. E embora Karen soubesse disso, convencia-se de que aquela era a vida que tinha escolhido. Afinal, o dinheiro continuava entrando. Mas o brilho tinha um preço. Henry começou a beber mais do que o normal. Seu temperamento tornou-se imprevisível, agressivo. A violência que tanto admirava nos outros começava agora a consumi-lo. E sua obsessão pelo dinheiro o levou a cruzar o único limite que Paul Vario lhe havia imposto: o tráfico de drogas. No início da década de 1970, Henry Hill já era uma peça importante dentro da família Lucchese. Tinha conexões, lealdade e ambição suficiente para subir de posição, mas também uma sensação crescente de impunidade. Em outubro de 1972, ele viajou para Tampa, na Flórida, junto com Jimmy Burke para cobrar uma dívida pendente. O encontro terminou mal. O devedor foi espancado e ameaçado, inclusive com a ideia de ser jogado numa jaula de leões em um zoológico local. O que Henry e Jimmy não sabiam era que a irmã do homem trabalhava para o FBI. Dias depois, ambos foram presos e acusados de sequestro e tentativa de homicídio. Embora tenham conseguido evitar as acusações mais graves, o governo federal não tirou os olhos deles. No fim, foram condenados por extorsão
e enviados à prisão por uma década. Para muitos, essa sentença teria sido o fim da carreira criminosa. Para Henry, foi apenas uma pausa. Na penitenciária federal de Lewisburg, descobriu que o crime não parava atrás das grades. Lá dentro, o dinheiro e a influência tinham o mesmo peso que nas ruas. Até Paul Vario cumpria pena no mesmo local. Henry começou a traficar drogas dentro da prisão, com a ajuda da esposa, que levava pequenas quantidades durante as visitas. Era uma jogada arriscada, sobretudo porque os chefes da organização, inclusive o próprio Vario, proibiam rigidamente o tráfico de drogas. Mas Henry já não obedecia a ninguém. O dinheiro tinha se tornado sua única religião. Em 1978, conseguiu a liberdade condicional e voltou para Nova York. O tempo preso o havia endurecido. Precisava de dinheiro, e rápido. O tráfico de cocaína e heroína tornou-se seu principal negócio. Ganhava mais do que nunca, mas também consumia mais do que nunca. A dependência passou a dominá-lo. O homem que antes era calculista e discreto, agora agia com ansiedade, paranoia e desatenção. Até que um dia, uma ligação mudou seu destino. Um contato lhe falou de uma carga milionária de dinheiro e joias armazenada nos depósitos da Lufthansa, no aeroporto John F. Kennedy. Henry levou a informação ao seu mentor e parceiro de sempre, Jimmy Burke. E Jimmy decidiu agir. O golpe que planejavam seria lembrado como o roubo mais ousado da história criminosa dos Estados Unidos. Assim começou a preparação de um dos assaltos mais ambiciosos já realizados no país. Uma operação que prometia riqueza e, ao mesmo tempo, marcava o início de sua queda. Nova York, 11 de dezembro de 1978. Antes do amanhecer, um grupo de homens armados entrou no terminal de cargas da Lufthansa, no aeroporto John F. Kennedy. Em menos de uma hora, executaram uma operação extremamente precisa, que entrou para a história como o maior roubo à mão armada já cometido nos Estados Unidos até então. O saque foi enorme. Vários milhões de dólares em espécie e uma grande quantidade de joias. Segundo diferentes relatórios, cerca de 5 milhões em dinheiro e quase 1 milhão em peças de valor. Sem disparar um tiro, os assaltantes fugiram com o botim, deixando as autoridades perplexas com a precisão do plano. Para Henry Hill, não foi um papel secundário. Ele forneceu a informação-chave sobre a chegada da carga ao depósito da Lufthansa e, segundo sua própria versão, recebeu cerca de 50 mil dólares pelo dado. Mais que o dinheiro, aquela operação representou a prova de que ele podia atuar entre os grandes. Mas a euforia durou pouco. O dinheiro fácil inflou o ego de alguns participantes. Nos dias seguintes, começaram a exibir carros novos, casacos caros e joias que chamavam atenção. Para os investigadores, essas atitudes foram sinais claros que facilitaram as buscas. Para Jimmy Burke, a situação tornou-se insuportável. Paranoico e brutal em suas decisões, concluiu que a única forma de se proteger era eliminar aqueles que pudessem comprometer. Nos meses seguintes, vários envolvidos no roubo apareceram mortos ou simplesmente desapareceram. Os casos ficaram envolvidos em fragmentos de investigação, rumores e suspeitas. Burke justificava essas ações como medidas de segurança. Para a promotoria e muitos observadores, faziam parte de um padrão de violência destinado a ocultar provas e silenciar testemunhas. Durante anos, Henry havia considerado Jimmy quase como um irmão mais velho, mas essa confiança se rompeu. Com o tempo, cada olhar de Burke despertava em Henry a sensação de estar diante de alguém capaz de traí-lo ou matá-lo sem hesitar. A lealdade que antes unia ambos transformou-se em ameaça. Henry continuava trabalhando com Jimmy Burke, mas o medo o consumia. Já não dormia. Já não confiava em ninguém. Sua vida havia se tornado uma espiral de excessos, cocaína, heroína, comprimidos, qualquer coisa que abafasse a paranoia que o devorava. Via inimigos em cada esquina, e não estava totalmente errado. A polícia o vigiava, o FBI o escutava, e os homens de Jimmy começavam a suspeitar de sua lealdade.
Em maio de 1980, seu mundo finalmente desabou. Em sua casa em Rockville Centre, em Long Island, Henry preparava o jantar enquanto falava ao telefone sobre um envio de drogas com destino a Pittsburgh. Sua cúmplice, uma mulher que atuava como mensageira, insistiu em parar antes de viajar. Tinha esquecido o chapéu. Um detalhe mínimo, mas suficiente para selar seu destino. Quando Henry estacionou em frente à casa para esperá-la, a polícia o cercou. Dezenas de agentes federais, sirenes, luzes, gritos. Tudo terminou em segundos. Tiraram-no do carro, algemaram-no e o acusaram de tráfico de drogas. Ele havia cruzado a linha proibida. A regra mais rígida da máfia, não tocar nos entorpecentes, tinha sido violada. Paul Vario o advertira repetidas vezes, mas Henry não ouviu. Agora todos sabiam. A máfia o havia sentenciado sem precisar de julgamento. E o pior, o FBI também o tinha encurralado. As investigações o ligavam tanto ao negócio da cocaína quanto ao assalto da Lufthansa. Ele era uma bomba relógio para os dois lados. Os mafiosos queriam calá-lo, e o governo queria que ele falasse. Da sua cela, Henry entendeu que estava completamente sozinho. Seus antigos aliados o viam como uma ameaça. E Jimmy Burke, o homem que o formara e protegera agora, representava seu maior perigo. O mentor havia se convertido em carrasco. Pela primeira vez na vida, Henry Hill sentiu medo verdadeiro. Não medo do dinheiro nem da prisão, mas do silêncio. Sabia que Jimmy não perdoava e que naquele mundo, quem falava desaparecia. Mas o silêncio, que durante anos fora seu escudo, agora podia ser sua sepultura. Sem aliados, sem confiança, sem saída. Henry Hill tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Romper a única regra que havia jurado nunca trair. Maio de 1980. Pela primeira vez na vida, Henry Hill não tinha ninguém para apoiá-lo. Nem Paul Vario, seu mentor e figura paterna. Nem Jimmy Burke, seu irmão de sangue no crime. Nem mesmo os homens que um dia juraram protegê-lo. Desta vez, estava completamente sozinho. Preso por tráfico de drogas, Henry sabia exatamente o que isso significava. Havia quebrado a regra mais sagrada da Cosa Nostra, aquela que Paul Vario repetira incontáveis vezes. Jamais toque na droga. É um negócio que destrói todo mundo. Mas ele havia feito isso, e da maneira mais imprudente possível. O FBI o vigiava, gravava e seguia. E pior, a máfia também. Sua esposa, Karen, foi presa como cúmplice. Durante os interrogatórios, os agentes mostraram fotos, gravações telefônicas, documentos e rotas de transporte. Tudo apontava para o mesmo rumo. O caso estava perdido. Henry entendeu que, se o julgamento avançasse, as provas revelariam os nomes de Jimmy Burke, Paul Vario e outros homens de peso do crime organizado. Isso o transformava num risco. E naquele mundo os riscos eram eliminados antes que falassem. Da cela, a insônia virou seu castigo constante. Imaginava Jimmy observando, esperando o momento certo para agir. Sabia que, se alguém tinha razões para eliminá-lo, era ele. Burke o via como um perigo. E em seu código, perigos eram resolvidos com sangue. Em 16 de maio, Henry pagou uma fiança de $100.000 e recuperou a liberdade. Dias depois, encontrou-se com Jimmy num café discreto de Long Island. Burke, sereno como sempre, disse que queria ajudá-lo a desaparecer por um tempo, deixar as coisas esfriarem. Mas Henry já não acreditava em suas palavras. Cada frase parecia uma armadilha. Cada sorriso, uma despedida. Ele sabia que, se o seguisse, não voltaria para casa. Enquanto isso, os promotores federais agiam depressa. Conseguiam um novo mandado de prisão temendo que Hill tentasse fugir ou que fosse morto antes de poder depor. Precisavam de seu testemunho, não como suspeito, mas como testemunha direta. Alguém que tinha visto por dentro o funcionamento da máfia nova-iorquina. Nesse ponto, Henry Hill entendeu que sua única saída não era correr, era falar. E assim, sem saída possível, Henry Hill tomou a decisão mais arriscada de sua vida: romper o código do silêncio. Em 23 de maio de 1980,
aceitou colaborar com o FBI e entrar no programa de proteção a testemunhas. Anos depois, admitiria em entrevistas que sabia que seu destino estava definido. Se não falasse, seria morto. Se falasse, seria odiado por todos. Sua escolha não veio da coragem, mas da sobrevivência. Em troca de imunidade para ele e sua família, Henry aceitou testemunhar contra os homens que o criaram, protegeram e enriqueceram. Paul Vario foi condenado por fraude e extorsão. Jimmy Burke, por assassinato. E graças à sua cooperação, o governo conseguiu prender mais de 30 membros do crime organizado, um dos maiores golpes sofridos pela família Lucchese na época. Mas o preço foi enorme. A partir daquele momento, Henry Hill deixou de existir. O homem que viveu sob as luzes dos clubes e as sombras dos becos foi substituído por um nome falso, uma nova identidade e uma vida que já não lhe pertencia. O governo o transferiu para Nebraska com a esposa e os 2 filhos, para uma casa modesta em um bairro anônimo. Tentou recomeçar, mas o passado não se apaga tão facilmente. Continuava viajando para Nova York para testemunhar nos tribunais, arriscando a vida a cada deslocamento. Vivia com medo. Medo de abrir a porta errada, medo de reconhecer um rosto familiar no meio da multidão. A culpa também o consumia. Tinha traído aqueles que considerara sua verdadeira família. Paul, seu mentor. Jimmy, seu irmão. E, embora tivesse sobrevivido, perdera a única coisa que o definia: sua identidade. Sua vida sob proteção transformou-se num pesadelo. Voltou a beber, voltou a usar cocaína, e cada vez que se embriagava, acabava contando a desconhecidos quem ele era de verdade. Isso colocava em risco sua segurança e a da família. O governo foi obrigado a realocá-lo várias vezes, primeiro no Kentucky, depois em Seattle. Mas nada mudava. Não importava onde o escondessem, Henry sempre encontrava um jeito de se meter em problemas. Em 1980, Henry Hill chegou até a se casar novamente, usando uma identidade falsa, embora continuasse legalmente casado com Karen. Seu advogado conseguiu anular o casamento, mas aquele episódio revelava algo mais profundo. Henry era incapaz de viver como um homem comum. Era viciado no risco, na adrenalina, na vida à beira do abismo. Em 1982, o Departamento de Justiça o expulsou definitivamente do programa de proteção a testemunhas. Sua conduta tinha se tornado insustentável. Mentiras, escândalos, reincidência. A partir de então, Henry voltou a ficar sozinho, sem proteção, sem poder, sem rumo. Seu casamento desabou pouco depois. Karen o deixou. E ele continuou vagando por vários estados, sempre paranoico, sempre armado, convencido de que algum dia o encontrariam. Havia traído a máfia, mas no fundo, também tinha traído a si mesmo. Após anos vivendo nas sombras, entendeu que sua única forma de continuar existindo era contar sua história antes que outros a contassem. Em 1985, entrou em contato com o jornalista Nicholas Pileggi, que ficou fascinado por aquele homem que havia desafiado e denunciado o coração da máfia nova-iorquina. Pileggi transformou suas confissões num livro que se tornaria referência no jornalismo criminal, Wise Guy, publicado em 1986. O livro foi um sucesso imediato. Pela primeira vez, o público pôde conhecer por dentro como realmente funcionava uma organização mafiosa. Sem enfeites, sem romantização, sem redenção. Apenas os fatos, narrados por quem os viveu. Um ano depois, o diretor Martin Scorsese adquiriu os direitos para levar a história ao cinema. Assim nasceu Goodfellas, Os Bons Companheiros, lançado em 1990, com Ray Liotta interpretando Henry Hill. O filme tornou-se uma obra-prima do gênero criminal e recolocou o nome de Henry no mapa mundial. O homem que passara metade da vida escondido agora era lembrado nas telas como uma figura ambígua, um gangster transformado em lenda, mas também em alerta. Henry recebeu cerca de $500 mil pelos direitos de sua história.
mas não aproveitou muito dessa fortuna. O serviço de impostos confiscou grande parte do dinheiro por dívidas acumuladas, e o restante desapareceu entre excessos, álcool e velhos hábitos. Sua relação com Karen tinha se rompido de forma definitiva, e Henry continuou buscando companhia em outras mulheres, como Kelly, uma jovem de pouco mais de 20 anos que cuidava de seus cavalos no estado de Washington. Ambos compartilhavam a mesma fragilidade, a dependência, o vazio deixado por uma vida marcada pelo vício, pela paranoia e pela perda. Com o tempo, Henry Hill tentou se reconstruir. Viveu modestamente, dando entrevistas, participando de programas de televisão e de projetos ligados ao crime e à reabilitação. Sua fama o perseguia, e ele, como sempre, sabia aproveitá-la. Mas, por trás das câmeras, continuava sendo o mesmo homem atormentado pelo passado. O medo nunca o deixou, nem o remorso. Em dezembro de 1990, sua mãe, Carmela, faleceu aos 78 anos, sem jamais deixar de amar o filho que a envergonhara. No mesmo ano, Jimmy Burke morreu na prisão, vítima de câncer. Os fantasmas do passado começavam a desaparecer, mas Henry já não tinha ninguém. Apesar de seus excessos, conseguiu algo que poucos em seu mundo alcançavam: morrer de velho. Em 12 de junho de 2012, um dia depois de completar 69 anos, Henry Hill morreu em Los Angeles, enquanto dormia, após celebrar seu último aniversário com amigos. Não foi assassinado. Não morreu na prisão. Não caiu sob as balas da máfia. Morreu como quase nenhum dos seus, em paz. Sua história ficou marcada por uma contradição eterna. O homem que traiu a todos para se salvar terminou vencendo o único inimigo que nenhum deles conseguiu derrotar: o tempo. Henry Hill foi muitas coisas, filho. Marido, mafioso, traidor, mas, acima de tudo, foi o retrato mais cru do sonho americano, quando o sonho se transforma em pesadelo. E no final, sua vida deixa uma pergunta aberta: vale a pena alcançar o poder, quando o preço é viver com medo até o último suspiro? Obrigado por nos acompanhar nesta história real sobre um dos homens mais enigmáticos e contraditórios do crime organizado. Se você gosta de relatos sobre máfias, traições e poder, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos documentários. Seu apoio nos permite continuar investigando e contando essas histórias com o rigor e o nível de detalhe que merecem. Nos vemos no próximo episódio de Relato Mafioso, onde cada história tem duas faces: a do poder e a do preço que se paga por ele.